Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. No capítulo anterior, vimos que, paradoxalmente, a cognição se revela um relacionamento interdependente de entidades não existentes. Assim, num nível mais elevado de realidade, o que era designado como relacionamento constitui, na verdade, um processo, como a queda de uma folha de árvore ou o movimento das ondas no oceano, que não se mantém isolado, mas é parte do processo total do mundo, que só aparece como um número infinito de atividades ou manifestações individuais. Uma vez entendido isso por completo, a relação sujeito-objeto é transcendida e a pluralidade deixa de possuir qualquer importância existencialista. São vistos, então, como resultados diretos de avidya, da ignorância. O Zen pode ser puramente considerado como o afastamento dessa ignorância. Já foi comparado a um espinho que tira o outro da carne antes que se jogue fora os dois. Poder-se-ia dizer também que é como uma chama que arde até o fim, eliminando com seu fogo todo o lixo da mente, removendo a ignorância e todos os seus efeitos maléficos e, finalmente, deixando apenas a pura realidade. Neste capítulo, pretendo analisar o impasse em que se encontra a situação humana de um ângulo psicológico e de uma perspectiva biológica geral. Em termos psicológicos, vemos que a mente humana se encontra em agitação contínua e que esta funciona como barreira entre o homem e a realidade. Como afirma Hubert Bernot em seu livro The Supreme Doctrine, o homem acredita na utilidade de sua agitação porque não pensa ser algo mais do que aquele eu pessoal que percebe de modo dualista. Não sabe que existe nele algo bem diferente desse visível eu pessoal, algo invisível que secretamente atua a seu favor, identificando-se com seus fenômenos perceptíveis, especialmente com sua mente imaginativa, não pensa ser algo mais. Não obstante, se atentarmos para os mecanismos de nosso corpo, torna-se forçoso admitirmos a ideia de um princípio que continuamente atua em nós, organiza e coordena um grande número de processos fisiológicos extremamente complexos. Não se trata apenas desse princípio de nos manter, mas de, através dele, chegarmos a ser o que somos a partir de um óvulo indistinto. Assim é correto afirmar que somos manifestações desse princípio. A presença em nós do princípio, sinônimo de mente inconsciente ou natureza de Buda, termos de uso mais corrente no budismo, implica na necessidade do não agir. O grau com que nos empenhamos no não agir constitui a extensão de nossa fé. Essa situação costuma confundir os leigos que acreditam ser o budismo algum tipo de fatalismo. A dificuldade situa-se na natureza do não agir, pois aquilo que é não agir num nível é agir em outro. Na pessoa comum que desconhece a sua verdadeira natureza, ou seja, a de ser manifestação do princípio, a mente funciona independentemente da mente. Em geral, a primeira atua contra a segunda, e o indivíduo se indispõe. No caso do iluminado, porém, a mente funciona em harmonia com a mente, e na medida em que todas as suas atividades se originam, natural e espontaneamente, do desdobramento do princípio, sua própria mente ou ego deixa de existir até como realidade empírica. Na terminologia cristã, essa situação é expressa da seguinte maneira: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Longe de ser fatalismo, agora podemos reconhecer que o Zen, pelo contrário, representa atividade, agir, mas agir sem ator. E a isto se dá o nome de não agir. A biologia, e especialmente a evolução, mostra que o princípio que opera na manutenção da vida humana não difere daquele
que sustenta toda a vida. Ao permitirmos que a consciência pouse sobre esse fato, podemos alcançar o entendimento da unidade de toda a vida e ver que nossa crença na existência, independente do eu, e portanto todo o pensamento dualista, se baseia numa ilusão fundamental. Até não muito tempo atrás, a principal corrente da vida nunca tivera consciência de si mesma. O intelecto discursivo só se desenvolveu relativamente tarde na evolução da vida. As forças cerebrais do homem nasceram da atividade do princípio, que sempre luta pela melhor adaptação do organismo ao meio. No começo, portanto, o intelecto se prestava à finalidade de manter a existência vegetativa do homem, direta ou indiretamente, proporcionando-lhe a capacidade de conseguir alimento, abrigo, vestuário, face às forças mais ou menos adversas. Mas o que vemos hoje? De modo geral, o homem conseguiu assegurar suas necessidades materiais de maneira tão grandiosa que para inúmeras pessoas civilizadas, as atividades conscientes do indivíduo não giram mais em torno de luta pela sobrevivência física. O excesso de energia cerebral, agora disponível, é canalizado para preocupações que não mais se baseiam no padrão de evolução original, na realidade. Atualmente, o homem vive na firme crença ilusória de sua própria identidade independente, e a maior parte de suas energias mentais volta-se para a autoafirmação puramente egoísta. Toda a sua infelicidade, todos os seus problemas, ocorrem nesse mundo irreal inventado por ele mesmo. Krishnamurti afirmou quase a mesma coisa ao dizer: além das necessidades físicas, qualquer forma de desejo, de grandeza, verdade e virtude, se transforma em processo psicológico pelo qual a mente elabora a ideia do eu e se fortalece em seu centro. Assim, vemos que o princípio destinado a fortificar sua existência, o intelecto discursivo do homem, agora é a sua única fonte de infelicidade, tendo se transformado até em influência debilitadora de sua existência física, como provam muitos que padecem de distúrbios psicossomáticos de um tipo ou de outro. Esse processo pode muito bem representar mais um exemplo do que a evolução nos ensinou, onde uma forma de vida se torna especializada demais, ela perde sua virilidade e a aptidão para se manter. Por fim, desfalece através de sua própria superespecialização. Assim, essa parece ser a tendência evolucionária geral da espécie humana. No próximo capítulo, veremos até onde isso representa o quadro geral e a possibilidade de haver um aspecto mais luminoso, o surgimento de um novo fator que possa neutralizar esse processo de deteriorização geral da mente. Nota de rodapé: esse processo de decadência não é apenas observável em termos filogenéticos, mas também ontogeneticamente, isto é, no ciclo normal da vida do indivíduo, em especial nos casos em que a mente analítica domina e exclui tudo mais, como ocorre com tanta frequência com o cientista, o especialista, o intelectual, cujo conhecimento é meramente acadêmico. Às vezes, o próprio indivíduo em questão toma consciência de uma mudança nos últimos anos de vida, como bem o demonstra uma mensagem particular de Charles Darwin, escrita já no fim de sua existência. Ele se queixa de uma estranha e lamentável perda do gosto estético mais elevado e afirma: minha mente parece ter se transformado numa espécie de máquina de extrair leis gerais e partir de grandes conjuntos de fatos. Mas por que isto deveria ter provado a atrofia apenas daquela parte do cérebro de que dependem os gostos mais apurados? Eu não compreendo. É interessante observar que o próprio Darwin parece suspeitar que a deterioração tem algo a ver com o uso excessivo da mente analítica. Mas, ironicamente, o pai da teoria da evolução
não conseguiu entender o modo como essa evolução biológica afeta o homem em termos psicológicos. Encerramos a leitura desse capítulo. Se inscreve aí no canal, segue aí o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.